Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Nossa Senhora da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, continuando, na última aula, eu dei a base. Antes eu tinha dado os pressupostos da coisa, do método em que iríamos usar para estudar isto. Agora, na última aula, eu dei a base. Onde nós estamos e como que nós vamos levar o assunto, né? Pois bem, eu tinha falado sobre o que a pessoa, naquela época, que inventaria esta mentira, ou seja, de que o Cristo ressuscitou, o que ela teria que considerar? Então, a repressão do governo, que estava pronto para reprimir as pessoas que viessem com isso, porque seria interessante politicamente, socialmente, economicamente reprimir isso. Não seria bom a ressurreição de Cristo. O interesse dos chefes dos fariseus, que também tinham seus soldados, tinha essas coisas, né? E que perseguiriam ferrenhamente as pessoas que alegassem que o Cristo ressuscitou ou professassem uma fé no Cristo, alguma coisa nesse sentido. A própria agitação popular, que as pessoas perderam a credibilidade nele. Então as pessoas não iriam aderir facilmente essa história de que o Cristo ressuscitou, mas ele não conseguiu se salvar na cruz, ele vai ressuscitar assim. Ou seja, teria que ser, primeiro, provavelmente alguém não mentiria sobre isso diante dessas situações, certo? Porque seria muito difícil convencer o governo, convencer os fariseus e convencer o povo de que realmente Jesus Cristo é o Messias e que ele ressuscitou. Depois, não só não faria porque seria difícil, mas porque a pessoa seria atacada com isso. Ou o governo ia persegui-la, ou os fariseus, ou eles juntos, e também correria o risco também do povo se rebelar contra eles, né? Jesus foi acusado de blasfêmia por dizer que ele mesmo disse que ele era Deus. Se essas pessoas dizem que ele é Deus, e essa é a fé professada no Cristo, ele ressuscitou e ele tinha dito: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente e eu cobro quando eu quiser. Então, se ele é o Senhor da vida, ele é Deus. Então, se as pessoas dizem isso, elas estão blasfemando. Da mesma forma, as pessoas não tiveram piedade de Cristo, não só os fariseus não tiveram, o povo também não teve, não teriam deles. Então, as três pessoas, os três polos de que eles deveriam convencer, que o mentiroso deveria convencer, facilmente se revoltariam contra eles e os mataria. Então, por isso que eu disse no último vídeo, é um investimento de alto risco. Pois bem, daqui nós seguimos. O ponto é, houve uma história contada. Eu não vou... Bom, estou dizendo aqui o que ele deveria considerar e quão improvável seria, de fato, alguém mentir sobre isso. Agora, a história foi feita. Houve os acontecimentos. Então, o que nós podemos fazer agora não é considerar se faria, mas o que foi feito. E ver disso, do que foi feito, se realmente isso tem cara de ser uma mentira, se foi uma mentira, ou se não, aquilo realmente não parece ser uma mentira, mas uma verdade, um acontecimento histórico real. E daí nós vamos pegar a fonte primária da época. Por que fonte primária? Porque aquelas pessoas que relataram foram as pessoas que viram, foram as pessoas que estavam naquele tempo, naquele mesmo lugar geográfico, e viram, tocaram esses acontecimentos, participaram desses acontecimentos. Então não há fonte melhor para nós sabermos disso, dessas coisas, do que essas fontes. E que, bom, não foi relatado só por uma pessoa,
E daí nós podemos depois ver a idoneidade do testemunho dessas pessoas, certo? Mas, enfim. Mas já vamos considerar como uma fonte honesta, que pode ser considerada que é o Evangelho. Vamos pegar então aqui o relato do que diz que aconteceu, tanto o Evangelho de São Mateus quanto do Evangelho de São João, em Mateus capítulo 28. Passando o sábado, ao amanhecer, o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o sepulcro. Eis que se deu um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, revolveu a pedra do sepulcro, e sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, o seu vestido como a neve. Com o temor que tiveram dele, aterraram-se os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo, tomando a palavra, disse às mulheres: Vós não temais, porque sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele já não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor esteve depositado. Ide, já dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, eis que vos-lo disse antes. Saíram logo do sepulcro com medo e grande gáudio, e foram correndo dar a nova aos discípulos. E eis que Jesus saiu ao encontro e lhes disse: Eu vos saúdo. Elas aproximaram-se, abraçaram seus pés e prostraram-se diante dele. E então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide, avisai meus irmãos, para que vão a Galiléia, lá me verão. Enquanto elas iam a caminho, foram à cidade alguns dos guardas, e noticiaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha sucedido. Tendo-se eles congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei aos seus discípulos, os seus discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus, vieram de noite, e enquanto nós estávamos dormindo, roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e estareis seguros. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como lhes tinha sido ensinado. E esta voz divulgou-se entre os judeus e dura até o dia de hoje, ou seja, o dia que essa carta, esse evangelho, que é um livro, né, do dia que esse livro foi escrito. Daí eu vou parar aqui, porque só o que vai acontecer é que depois Nosso Senhor teria, no relato de São Mateus, Nosso Senhor teria aparecido para os 11, porque Judas já tinha se suicidado, e vai falar algumas coisas com ele, mas o que nós estamos investigando não é tanto o que ele diz, mas o fato dele ter ressuscitado. E eu vou pegar a essência, aquilo que é importante desse texto aqui. Lembrando, nós estamos tratando isso como uma fonte histórica, um documento científico que nós estamos estudando, uma fonte. Pois bem, o seguinte, o resumo do resumo da coisa é o seguinte: 3 mulheres foram da madrugada do domingo, ou seja, o Senhor tinha morrido na sexta-feira, ficou sexta, sábado e domingo, até certo momento da madrugada, quando as mulheres estavam indo visitá-lo. Então tinha penumbra ainda, o dia estava ainda escuro, estava amanhecendo. As mulheres chegaram no lugar onde ele estava enterrado, ou seja, no Getsemane. Lá estavam os guardas e 2 coisas aconteceram. O corpo já não estava mais lá. Como que eu sei disso? Porque o anjo, o suposto anjo, podemos considerar que sim, podemos considerar que não, isso você pode ver no final. Mas era realmente um anjo, certo? O que eu quero dizer é que se você depois ver que realmente Jesus ressuscitou, você pode crer com mais facilidade que era um anjo. Mas, de todo modo, o anjo tinha chamado as mulheres para entrarem e verem onde que o Senhor estava depositado. E viram que São João vai relatar no
no relato dele que o pano estava no chão e o sudário, ou seja, aquilo que cobria o rosto do Senhor, estava dobrado na cabeceira da cama, do lugar onde ele estava, certo? O pano estava de um lado e o sudário estava dobrado de outro. Pois bem, elas viram que ele não estava lá, que o pano foi dobrado, que o sudário foi dobrado, etc. Acreditaram naquilo que o anjo disse, então saíram. E depois que elas saíram, não só viram que o corpo tinha sumido, mas viram o Cristo vivo, ressuscitado. Ele falou com elas. E daí vai divergir se elas tocaram ou não, porque no relato de São João diz que o Senhor, quando Santa Maria Madalena foi tocá-lo, ele se afastou, pedindo para que ela não o retivesse, mas o deixasse. Mas Tomé, o apóstolo, tocou. Então podemos ver que, de fato, estava em corpo e alma. Pois bem, daí é o seguinte, vamos ver o que mais que nós temos. Temos o primeiro testemunho, então a primeira testemunha da ressurreição, vamos colocar Maria Madalena e as outras duas mulheres, que viram o túmulo e depois viram Jesus ressuscitado. Ou seja, o estado que estava o local, ou o sepulcro, na verdade o nome certo é sepulcro, e viram o Cristo. Mas também temos uma segunda parte, que enquanto isso tudo acontecia com as mulheres, aqueles homens que tinham desfalecido, que tinham apagado, eles saíram correndo e foram até... Por quê? Ora, eles certamente devem ter olhado lá dentro, o corpo sumiu, eles viram os anjos, eles viram que o corpo sumiu, e por que diz que eles desmaiaram depois de ver os anjos? Então eles viram os anjos, depois que eles acordaram, eles viram que o corpo já não estava mais lá, e foi dizer isso justamente aos anciãos, aos fariseus. Mas eram soldados provavelmente romanos que estavam vigiando. Eram soldados romanos, tanto que os fariseus, quando vão aconselhar, falam se isso chegar aos ouvidos de Pilatos, né, do governador. Então, foram até eles, disseram o que tinha acontecido, e então veio o fato de que os fariseus disseram para eles, olha, vocês vão fazer o seguinte, vão contar pro povo, porque uma hora isso ia chegar no ouvido do povo. Não foi? Vocês vão contar para o governador. Não, vocês vão contar pro povo o seguinte, nós estávamos dormindo, então o corpo desapareceu. Não, vocês estavam dormindo, vieram os discípulos dele durante a noite, roubaram o corpo, então sumiram. É isso que vocês vão dizer. E se isso vier a chegar aos ouvidos do imperador, então nós o aplacaremos, certo? E é com isso que eu vou trabalhar agora. Porque acho que não se faz necessário olhar o Evangelho de São João por enquanto, né? Porque ele só vai dizer o testemunho de Maria Madalena, depois vai também pelo testemunho, ou seja, que os discípulos, que essas pessoas viram isso, escreveram isso, contaram para outros, isso que eu estou dizendo como testemunho, certo? Então, é basicamente a mesma coisa e acho que não conviria tratar disso agora. Vamos tratar disso que é a parte essencial, talvez para essa aula. Que é o seguinte, nós temos aqui a seguinte situação. Essas mulheres alegam que viram Cristo, depois os apóstolos vão duvidar e vão ver o local. Quando João e Pedro, depois de ter recebido a notícia de Maria Madalena, ouviram, saíram correndo. Quando chegaram lá, viram que realmente estava esquisito e acreditaram. Mas depois viram o Cristo. São Tomé tocou as chagas de Cristo, colocou o dedo, a mão no lado dele. E eles testemunharam, realmente ressuscitou. Esse é o relato. Essa é a parte deles, que alegam que Cristo ressuscitou. Porém,
você poderia me dizer aqui, olha, o escrito de Mateus está dizendo que os fariseus subornaram esses soldados para contarem uma mentira. Sim, é isso que realmente está dizendo aqui. Mas se Mateus, que era um dos apóstolos, estava na turma dos mentirosos, como que eu posso confiar nisso daqui? Ou seja, se Mateus, Maria Madalena, as outras duas mulheres estavam naquela turma dos mentirosos que inventaram e propagaram a mentira, é óbvio que ele falaria que a opinião contrária seria mentirosa. Tudo bem, você tem um ponto aqui. Que eu não vou nem discutir se Mateus ele mentiria ou não. Que dá para discutirmos sobre isso. Mas vamos ver o seguinte. Vamos ver se essa coisa de que os soldados foram subornados também é uma mentira. Vamos ver se isso é coerente. Vamos ver o seguinte. Nós vamos analisar o relato do suborno e vamos ver se isso é um fato, ou seja, se isso realmente aconteceu, ou se isso daí é mais uma invenção para corroborar com a tese de que Jesus ressuscitou. Tá bom. Enquanto eles iam a caminho, ou seja, as mulheres, e talvez os apóstolos também indo a ver o túmulo, o sepulcro, enquanto elas iam a caminho, foram à cidade alguns dos guardas, ou seja, eram mais de 2 talvez, que estavam vigiando às 72 horas o corpo de Cristo. E noticiaram aos príncipes dos sacerdotes, ou seja, os mais altos pontífices da época, tudo o que tinha sucedido. Tendo-se eles congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, dizei o seguinte, os seus discípulos vieram de noite e enquanto nós estávamos dormindo, o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e estareis seguros. Eles, recebido o dinheiro, foram como lhes tinha sido ensinado, e esta voz divulgou-se entre os judeus e dura até o dia de hoje. Por partes. Primeiro, aqui está dizendo que os soldados viram, de fato, estava dizendo no relato anterior, que os soldados viram. Então não tem contradição com a parte anterior do discurso. Que os soldados viram o anjo, depois de ver o anjo, que eles desfaleceram. Então não entra em contradição. Depois que eles tinham falado para os chefes dos sacerdotes tudo o que aconteceu, ou seja, que eles viram o anjo, que removeu a pedra, e depois que quando eles acordaram, eles já não tinham mais o corpo de Jesus, tinha desaparecido. E se o relato daqui estiver certo, não teria como eles confundirem um anjo com um discípulo. Por quê? Aqui mesmo está falando, eles tinham o aspecto como que de um relâmpago, e o seu vestido era como de neve, ou seja, o seu aspecto era como de um relâmpago, então era diferente, era imponente, brilhoso. Eles também tinham uma roupa muito alva. E pensa o seguinte, né? Naquela época era difícil você ter uma roupa completamente branca. Por isso que coloca isso no relato. Uma coisa é hoje em dia, com a nossa tecnologia, com os nossos métodos para confeccionarmos. Agora, uma roupa totalmente branca é dificílimo de se fazer naquele tempo, certo? E, bom, é isso. E por causa desse aspecto que eles contaram, aparentemente, segundo o relato, não tinha-se como confundir essas pessoas com um dos discípulos. Então eles contaram isto, que viram anjos e que ao ver o aspecto desses anjos, eles acabaram desfalecendo. E lembrem-se, aí que tá a coisa, eles eram romanos. Então eles não conheciam como que, ao longo da história do judaísmo, os anjos eles eram representados. Então, disseram essa parte,
e que depois, quando eles acordaram, o corpo já não estava mais lá. Bom, se isso vai depender da fidedignidade e da honestidade daqueles que estão testemunhando a favor da ressurreição de Cristo, ou seja, os apóstolos e as 3 mulheres. Mas, aparentemente, quando eles acordaram, se esses relatos são verdadeiros, eles também viram que o sudário estava dobrado de um canto e o pano estava vazio. Ou seja, aquele pano que cobria todo o corpo de Cristo e estava amarrado, que amarrava ele, não tinha sido removido, mas simplesmente tinha murchado, porque o corpo já não estava mais dentro. Seguinte, então. Eles contaram isto. E o que foi dito, o que foi lhes mandado fazer é o seguinte. Eles receberam o dinheiro e então iam contar uma mentira, entre aspas. Os seus discípulos vieram durante a noite e enquanto nós estávamos dormindo, roubaram o corpo. Vamos ver se isso é coerente agora. Eles estariam dormindo em serviço. Pelo que está falando aqui, eram mais que 2. Ainda que fossem só 2, mas eram mais do que 2, seriam os 4 a 6 soldados, 4, 6 soldados que estavam vigiando o corpo. Segundo o relato dos soldados aqui, da mentira que eles contariam, o que seria realmente uma verdade, e daí que tá. Porque se os apóstolos, eles sabiam disso e disseram isso tá rolando até hoje, se isso daqui, sobre o suborno e sobre o relato do soldado ser uma mentira, ou não, é uma coisa que a gente pode investigar. Agora, que isso daqui foi espalhado no meio da população, foi. Então, isso, ao menos essa parte nós podemos confiar que é isso daqui mesmo. Porque senão as pessoas que recebessem o escrito de São Mateus iam ver, mas não foi isso que os soldados disseram. Todo mundo sabe o que eles disseram. Entendeu o que eu quero dizer? Ao menos isso aqui nós podemos confiar. Essa é a história que foi passada pelos soldados até a população. Os seus discípulos vieram de noite e enquanto nós estávamos dormindo, roubaram. Pois bem, não parece ser coerente. Por quê? Como eu disse, a pedra que foi posta no sepulcro para fechá-lo deveria ser uma pedra muito grande. Pela proporção da escavação, ou seja, o tamanho do negócio. Uma pedra grande dessa é uma pedra pesada e não me parece ser daquelas muito bem lapidadas, ou seja, que perderia peso. Mas pelo que fala a coisa, era algo realmente pesado que 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas precisariam para arrastar aquilo e abrir. Só que realmente não teria como levantar. Teria que ser uma coisa arrastada. E arrastar faz barulho. Não só faz barulho arrastar porque vai ter o atrito da pedra no chão, mas porque as pessoas vão... Quando você faz muita força, você tem tendência. Você cria sons, porque você está fazendo força. Respiração, às vezes, enfim. Então, se eles estavam vigiando o corpo, eles estavam perto do sepulcro. Se eles estavam perto do sepulcro e eles estavam dormindo, provavelmente eles acordariam por causa do barulho. Porque seriam mais de um homem para abrir aquilo ali. Depois, se fossem pessoas que estariam realmente roubando, deveriam ser 3 a 4 para conseguir abrir o túmulo de maneira confortável, ou seja, segura. Depois, abrindo o túmulo, eles teriam que pegar o corpo com pressa. Então, provavelmente, eles não deixariam o pano lá, porque eles não queriam pegar no cadáver todo ensanguentado, todo machucado, pelado. Porque o Senhor tinha sido posto ali nu. Então, provavelmente, eles não tirariam o pano, não desamarrariam, pegariam o corpo, mesmo porque já estaria em processo de decomposição. Depois, eles não só não tirariam o pano, eles não dobrariam o sudário.
Se isso foi um corpo roubado, eles não teriam a delicadeza de dobrar o paninho e colocar no cantinho. Daí que estava o problema. Depois, saindo dali, também faria algum barulho. É claro, poderia ser menos, mas demoraria, levando o corpo até o lugar onde se esconderia. E se ele não ressuscitou, onde que foi posto o corpo? Também. Vamos por esses pontos. Então, por isso não parece ser coerente. Por quê? Primeiro, para abrir faria barulho. E se fizesse barulho? Então pode ser que eles com vergonha, pode ser que aconteceu o seguinte. Realmente, os discípulos foram roubar o corpo no meio da noite. Roubando o corpo, porque eles estavam fazendo barulho para abrir lá a rocha. Os soldados teriam acordado, e por causa do número dos discípulos, eles tiveram que sair na luta e perderam a luta. E daí depois levaram o corpo de Jesus com ele já desmaiado porque eles apanharam. Improvável. Por que improvável? Porque os apóstolos e boa parte dos discípulos, porque não só tinha os apóstolos, mas tinha os discípulos, primeiro, tem aquela situação toda da dificuldade de fazer isso, e o motivo pelo qual eles fariam isso, porque eles já tinham perdido a fé no Cristo. Mas depois disso, eles eram pescadores. Eles não eram homens de briga. É claro, podiam ser pessoas violentas, mas estou falando, eles não sabiam lutar. Os soldados que estavam vigiando eram soldados romanos, que estavam armados, com espadas. Aqueles homens, primeiro, não poderiam levar tanto peso. Aí se levassem uma arma, eles não conseguiriam usar. Como mostra o próprio relato ali no Evangelho. Na noite em que Jesus foi capturado, São Pedro sacou uma espada e mirando para matar, porque ele não ia querer decepar uma orelha. Ninguém tá sequestrando Jesus, o cara mirou na orelha só para dar um susto. Não, ele mirou para matar, mas ele só conseguiu pegar uma orelha. Então seria improvável de que eles acordaram durante a noite enquanto os discípulos estavam roubando o corpo, e então eles saíram na luta com eles, acabaram perdendo e por vergonha inventaram essa mentira. Improvável. Porque não poderia ser um número grande de gente que estava para roubar o corpo. Deveria ser no máximo 4, 5, 6. Depois, ainda que eles lutassem, o número dos soldados romanos, como aqui está dizendo, enquanto eles iam caminho foram à cidade, alguns dos guardas, se fosse 2, diria 2. Se fossem só 2, então foram alguns, provavelmente 3. Significa que outros ficaram no lugar. Então poderia ser por volta de 6 soldados romanos que estavam só por conta de vigiar. 6 soldados romanos treinados que viviam só para isso. Dificilmente eles perderiam uma luta. Dificilmente. Ainda mais de pescadores, de camponeses, de gente que não sabe lutar. Então, por isso, parece improvável que tenha sido desse jeito. Não só isso. Que se eles realmente tivessem saído na luta com os guardas, depois eles pegariam o corpo às pressas. Então, realmente, esse relato não tem coerência nenhuma. Então, provavelmente, realmente, esses soldados foram subornados e realmente, é isso que eles estão dizendo, que o corpo foi roubado durante a noite enquanto eles dormiriam, e então depois se criou essa mentira de que o Cristo ressuscitou, realmente parece ser uma mentira dos soldados. E o fato de que isso foi um suborno e que isso é uma mentira parece ser verídico, e o relato de São Mateus parece estar certo. Porque o relato dos soldados não é coerente, mas o relato de São Mateus dizendo que eles mentiram é coerente. Então, provavelmente, de fato, a testemunha contrária à ressurreição de Cristo e a favor da nossa tese de que Jesus, na verdade, não ressuscitou, que o corpo foi roubado e inventaram uma mentira. A testemunha da fonte primária é falsa. Então, não corrobora com a nossa tese de que Jesus
o corpo dele foi roubado e ele não ressuscitou. Tudo bem, acho que não tem muito mais o que dizer daqui. E depois, né, aparentemente eles realmente espalharam essa mentira pro povo. Isso. E pro povo, por que não pro governador? Porque o governador o mataria. Mas eles aceitaram o dinheiro pra mentir, dizendo que o corpo foi roubado. É porque, mesmo assim, de qualquer forma, gente, poderia dizer, mas será que os soldados realmente mentiriam se a vida deles estivesse... Porque, de fato, dormir em serviço, provavelmente ou eles mentiriam, ou eles morreriam, ou eles seriam castigados por isso. Mas a questão eram vários soldados e o corpo desapareceu, criando uma situação dentro da área do governo de Pilatos, uma distensão social. Porque aquilo ali criaria um alvoroço na população, agitaria mais as pessoas. Então esses soldados seriam culpados por toda essa agitação e provavelmente eles seriam punidos. Então, sendo punidos por perderem o corpo ou sendo punidos por dormirem, que é a mentira que eles criaram, eles seriam punidos de qualquer jeito. Ao menos, mentindo, eles ganhariam dinheiro. Então, sim, isso corrobora para o fato de que eles mentiram. Então, realmente, parece que o evangelho de São Mateus está certo, que os soldados foram subornados e mentiram, e, portanto, o relato deles está errado, dos soldados, e corrobora para a tese de que, de fato, Jesus ressuscitou. Então, um ponto para a ressurreição de Cristo e um ponto a menos para o fato de que Cristo não ressuscitou e que o corpo foi roubado. E daí nós continuamos na próxima aula. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.